Desde o início, irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 25, verso 5, diz que Deus instituiu a lei do levirato. A lei do levirato é quando um homem casa com uma mulher e ele morre. Esta mulher precisa deixar um descendente desse moço que morreu. Então o irmão dele precisa coabitar com ela para que ela gere um filho, e esse filho não vai ser filho do cunhado, vai ser registrado como filho desse pai. Essa é a lei do levirato. E ela precisava, essa pessoa que casava com ela, esse cunhado, era o resgatador, o remidor daquela casa, porque estava suscitando o nome do seu irmão. E aqui, quando Noemi ouve o nome de Boaz, ela lembra que ele é parente dela. Porque quando não tem irmão, vai para os parentes mais próximos, até ter um para resgatar aquela viúva ali, para deixar um descendente para aquela família. Então, quando ela ouviu o nome de Boaz, Noemi disse: olha, Boaz é meu parente. Esse homem vai ser o resgatador. Ele é o dono do campo que você está. E Noemi se animou, irmãos, porque a Bíblia diz que ela falou assim: eu não tenho direito de poupar a sua felicidade. Então você vai fazer o seguinte. Ela começou a dar instruções para Ruth. Você vai tomar banho, fica bonitinha, cheirosinha, limpinha. Observa onde ele vai se deitar à noite, depois que terminar o serviço do dia. E você deite aos seus pés e não diga nada. Olha a sogra dando instruções para ela, né? E ela obedeceu todos os comandos que lhe foi dado. Isso por quê, irmãos? Porque na hora que esse moço, ele já tinha comido, bebido, já estava bem alegrezinho, ele se deitou lá no meio do cereal e ela viu aonde ele estava deitado. E ela foi e se deitou nos pés dele. E ele acordou com aquele movimento: ei, quem é você? E ela disse: eu sou Ruth. Olha que coisa extraordinária, irmãos, quando a Bíblia, quando você faz aquilo que lhe é dito. E ela disse para ele: eu sou tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Naquela hora, Boaz ficou assim, né? Se for eu, você foi sábia. Se for eu a pessoa, eu vou fazer, mas tem um parente mais próximo, mais do que eu. E ele ficou encantado com aquela informação que ela lhe deu, porque ele já estava, de certa forma, maravilhado com ela, a atitude dela, o comportamento dela. E aí ele toma a decisão de resgatá-la. O remidor era sempre o parente mais próximo, e ele foi atrás do outro que era mais próximo do que ela, e disse: a viúva chegou, mas está aqui as terras do seu marido, Elimeleque, a gente vai ter que devolver para ela, e você vai ter que cuidar tudo aqui. Não tem problema, né? Posses, venha, né? Ele disse: só tem um negócio, você tem que casar com ela. Não posso não, eu já sou casado, não vou casar não. Então você tem que abrir mão para que eu possa resgatar essa mulher. E a pessoa concordou, fizeram todos os votos ali que era necessário para que ele pudesse casar com Ruth. Por que eu contei essa história comprida para vocês? Para chegar em mim e você. Como eu dei aquele break lá, outro break aqui. Porque nós também precisamos de um resgatador. E Cristo, irmãos, é o nosso remidor que veio para nos resgatar, para fazer a mesma coisa que aconteceu com Ruth. Ruth, ela foi resgatada como? Boaz casou com ela, fez uma aliança com ela, gerou filhos com ela, e isso alegrou o coração de Noemi, porque ela foi vó do seu filho, porque é como se não fosse de Boaz, mas fosse filho do seu filho, era um neto legítimo dela pela lei do levirato, e ela se alegrou de ter a criança nos seus braços. E aí nós voltamos para nós, porque foi o que aconteceu comigo e com você, ou não, né? Pode não ter acontecido, porque muitas pessoas têm atitude de órfã,
não quer entregar sua vida para Jesus, não quer caminhar com Ele, não sabe nada dele, não quer prosseguir a sua vida porque gosta da sua vida atual, do que vive, do que pratica. Mas Ruth não. Ruth tomou uma decisão, e foi essa decisão que mudou a sua sorte. Por isso que a nossa decisão por Jesus, essa fala é muito mais do que você falar para um homem numa aliança conjugal. É uma fala para se dizer para Deus: Senhor, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde tu queres que fores, eu irei. Aonde quer que eu pousares, eu pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Quando nós fazemos essa confissão para Deus, somos o povo novo. Entramos numa vida nova, entramos numa nova aliança. As coisas velhas ficaram para trás.